Olá, ótima tarde a todos que estão me assistindo nesta hora. Estamos entrando no ar pelo portal mib.org.br, ao vivo com o programa Um Instante com Deus. Agora são 16 horas e 2 minutos do dia 22 de agosto de 2012. Queridos, nós estamos nessa simplicidade, a qual esse programa, nós já estamos entrando aqui na terceira semana, e eu quero até me desculpar com os irmãos. Eu tenho visto algumas gravações do nosso programa. Ele é feito ao vivo, a gente trabalha aqui ao vivo, mas ele fica, a partir do momento que termina a transmissão ao vivo, ele fica gravado e armazenado em nosso site. Eu tive ouvindo algumas gravações e percebi que aqui existem alguns sons externos, né? Que algumas sonoplastias de cachorro latindo, de gritos e de buzinas. Então eu quero até pedir desculpa para os irmãos que nós não estamos em estúdio. Eu estou aqui na minha sala com a janela aberta e nessa simplicidade para trazer o evangelho para os irmãos, para trazer a palavra de Deus, para trazer o amor, para orar com os irmãos. Não existe aqui nenhuma produção cinematográfica, não existem operadores de câmeras, de áudio, editor, redator. Aqui existe apenas eu, você, o meu notebook e o Espírito Santo de Deus. Então eu quero pedir já de antemão desculpa por alguns sons externos que porventura os irmãos ouvirem durante esse programa, mas não é isso que vai nos impedir de prosseguir nesse projeto Um Instante com Deus. E falar em prosseguir, eu quero pedir a sua ajuda. Continue em oração e continue a divulgar esse programa. Nós temos recebido muitos recados, nós temos recebido muitos incentivos, que esse programa tem abençoado muitas vidas. E só uma forma dele estar no ar. Primeiro, é você orando. Duas formas de estar no ar. Primeiro é você estar orando, pedindo a Deus que continue abençoando esse programa e capacitando-nos a estar aqui. E segundo é divulgando esse programa. Divulgue esse programa. Esse programa não tem denominação, ele é interdenominacional. Nós não estamos aqui para defender igreja, defender denominação, nós estamos aqui por amor. Tanto é que viemos aqui, fazemos as coisas por amor, sem exigir nada em troca, apenas querendo levar para os irmãos, levar para cada um de vocês aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E são essas palavras, que são palavras que é espírito e é vida, que nós viemos trazer para você nessa tarde, para que você possa sentir firmeza e esperança no seu caminhar. E eu quero também agradecer a você que está me assistindo, a todos os meus amigos de Facebook. Eu, antes de entrar ao ar, no programa, ao vivo, eu mando um recadinho para todos os meus amigos. Obrigado por vocês estarem me assistindo. Eu também quero mandar de uma forma muito especial e muito carinhosa. Eu quero mandar um abraço para o Wagner. Wagner, ele é aqui de Goiânia, nossa igreja de Cristo Jardim Planalto, mas ele está trabalhando em Belém, juntamente com a sua família. E eu andei comentando ontem aqui na nossa reunião de oração com alguns irmãos que eu tenho falado com o Wagner. Wagner, a igreja toda te manda um abraço, e na mesma intensidade que é a sua saudade em relação a nós, também nós sentimos saudades de você, da sua esposa Bia, que está fazendo aniversário hoje. Bia, um beijo, um grande abraço. A igreja aqui está também com saudade de você. Que Deus te abençoe nesse dia tão especial. Um abraço para Ana Júlia, que está crescendo. Ana Júlia, que Deus esteja te abençoando, te protegendo, que vocês cresçam em estatura e graça. E também eu quero mandar um abraço profético. Né, Wagner? Profético porque a Bia está grávida e, se for homem, vai chamar José Neto. Grande bênção de Deus. E nesse abraço profético, eu já mando esse abraço para o José Neto também, para a família inteira. Então, um abraço de toda a igreja, de todos nós, para o Wagner, para a Bia, para a Ana Júlia e para o José Neto. Por enquanto, José Neto, mas logo, logo nós estaremos confirmando. Receba, José Neto, esse nosso abraço pela fé. Queridos, nós estamos muito felizes
porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Eu ando muito pelas redes sociais e percebo pessoas, observo, oro, algumas pessoas pedem ajudas, outras pessoas também incentivam, outras pessoas encorajam. Eu quero dizer para você que se você conhece alguém que precisa desse instante com Deus, o propósito é um instante com Deus. Homens poderosos na mão de Deus, eles às vezes ficavam o dia inteiro na presença de Deus, não só um instante. E Daniel, ele se retirava 3 vezes durante o dia, Davi, para estar na presença de Deus. E a gente já está passando aqui alguns instantes, alguns minutinhos, e é nesse instante com Deus que eu gostaria de fazer uma devocional com você hoje, nessa tarde. Essa devocional ela foi feita hoje de manhã, onde eu estudo, e confesso para os irmãos que eu tenho tido algumas preocupações também, e gostaria de ter resposta para tudo que às vezes as pessoas nos perguntam, mas nós nunca teremos respostas para tudo. E existem situações que Paulo diz que nós hoje vemos as coisas como um espelho nublado, como uma imagem distorcida. Mas haverá um tempo em que esta imagem ela vai se resplandecer por completo e nós entenderemos todos os propósitos de Deus. Essa meditação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 28 ao versículo de número 32. Romanos 1, 28 ao 32. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós estamos vivendo esses dias. Esses dias, eles têm sido de forma mais invasiva no meio da sociedade. Nós estamos chegando em época de eleições e a gente observa alguns candidatos prometendo tantas coisas, tantas melhorias e tudo que acontece de ruim a gente quer culpar o governo, a gente quer culpar o político, a gente culpa todo mundo, culpa os professores, a gente culpa o patrão, a gente culpa o pastor, a gente culpa o marido, a esposa, os filhos, a gente vai culpando todo mundo e isentando-nos das nossas próprias culpas, porque muitas vezes o que acontece é isso que a palavra de Deus diz: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E às vezes nós fazemos assim, nós desprezamos o conhecimento de Deus. Certa vez eu vi um testemunho da Anne Graham, filha de Billy Graham. Naquela época, assim que poucos dias após aquele atentado às Torres Gêmeas, a repórter perguntou para ela aonde estava Deus quando aconteceu aquele episódio. Ela respondeu: olha, Deus está onde Ele sempre esteve. Nós é que temos tirado Deus da nossa vida. Nas escolas nós temos tirado Deus, nós temos tirado Deus do nosso trabalho,
Nós temos tirado Deus da nossa casa. Nós temos tirado Deus em todos os lugares que nós estamos. E Deus chega a um determinado momento que nós desprezamos tanto a Deus e ao conhecimento de Deus, que Ele nos entrega a nossa disposição mental reprovável, porque Deus não é conivente com isso. E às vezes nós culpamos que a nossa cidade, o nosso povo está com dificuldade por causa dos políticos. Eu vi agora que alguns partidos políticos, eles estão desenvolvendo essa questão de cidades sustentáveis. O que significa cidades sustentáveis? Cidades sustentáveis são aquelas cidades que possuem uma política de desenvolvimento para promover o ambiente, de forma que não atrapalhe a natureza. Essa palavra sustentabilidade, sustentável, parece que ela está virando um jargão de coisa assim espetacular e que vai salvar o mundo, que vai salvar a pátria. Claro, precisamos fazer isso, sim. Nós dependemos da natureza e precisamos criar políticas para crescimento e preservação da natureza, mas não é isso. O povo ainda vai continuar entregue a todos esses tipos de malefícios, de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, soberbos, presunçosos. E aí a lista vai embora. Porque Deus, a Bíblia diz que porque Ele desprezou o conhecimento, querer Deus, Deus entrega. Deus entrega a essas mentalidades a qual nos afastam de Deus. E não adianta. Podemos vir com políticas ultramodernas, de sustentabilidade, podemos vir com discursos nobres, mas sempre vai haver isso, porque sempre nós rejeitamos o conhecimento que é a palavra de Deus, essa palavra que ela gera vida, essa palavra que nos ensina primeiramente a obedecer os preceitos de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Jesus disse que o meu mandamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E nós não temos visto isso, somos só pessoas mais egoístas. E falamos, em pleno século XXI, a gente ainda fica assustado com algumas reações humanas. Olha, as coisas irão piorar, porque cada tempo que passa, nós desprezamos mais e mais e mais, e Deus estamos entregues. E se nós não despertarmos para isso, se eu e se você não despertarmos para entender Deus, o significado de Jesus Cristo, não estou dizendo de religião, essa religião que está imaculada de dinheiro, de posse, de bens materiais, de poder, de domínio, não estou dizendo isso, eu estou dizendo aquilo que Jesus veio, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e só entende o poder dessas palavras aquele que entende o que significa a ressurreição, aquele que entende o que a ressurreição pode fazer em mim, aquele que tem coragem de dizer, assim como Paulo, eu sei viver em toda e qualquer situação, contente em toda e qualquer situação, independente de estar com escassez ou com fartura, eu sei que eu posso viver contente, porque eu creio no Jesus que ressuscitou, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, é importante nós voltarmos ao entendimento para Deus. Deus não vai ficar disputando mercado conosco. Deus não vai ficar disputando, Deus não está preocupado em as pessoas falar, pastor, prova para mim a veracidade da Bíblia, prova para mim se Deus existe. Deus não está preocupado com isso. Deus não se preocupa, na Bíblia não tem aqui nenhum momento você vê Deus preocupado, perdendo noite de sono. Será que Deus dorme, né? Preocupado em nós reconhecermos Ele ou não. A palavra de Deus, ela tem a finalidade de mostrar quem Deus é, a sua obra e a sua natureza, aquilo que Deus criou. Essa é a finalidade de Deus. Se cremos, amém, e colheremos os frutos. Bem-aventurados que não viram, mas creem. E eu creio, por isso que eu vivo nessa felicidade, eu caminho de fé em fé, e é isso que eu quero trazer para você. Mas se nós abandonarmos o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregará
a essas coisas que Ele reprova da nossa mente. A gente pensa que Deus ele é conivente, Deus é amoroso, e muito. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, entregando o seu Filho para morrer por nós, sendo ainda pecadores. Mas eu quero dizer que Deus, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é tolerante. Essa produção é para que eu e você, nós possamos ser conduzidos por esse amor ao arrependimento, porque Deus, Ele não aprova essas práticas. E nós precisamos ter espaço para Deus nas nossas vidas. Mas você pergunta, pastor, por que hoje eu tive uma pergunta dessa forma? Pastor, por que a gente vê tantas coisas ruins? Pessoas passando fome na rua, crianças abandonadas, violentadas, pessoas maldosas. Queridos, nós estamos vindo de um processo crônico e longo de desobediência e de desprezo pela palavra de Deus. E o que acontece nos dias de hoje são frutos de sementes que foram plantadas desde a época adâmica, desde Adão até os nossos dias de hoje. E isso vai criando em nós uma disposição reprovável mental, e ignoramos esse conhecimento, desprezamos a presença de Deus, assim como Saul fez. Saul não foi ungido rei de Israel, porque a palavra de Deus diz que ele desprezou a presença de Deus. Isso é grave, meus irmãos. Os dias são maus e devemos remir o nosso tempo. Nós não somos seres eternos. Nós somos seres que um dia estará diante do seu Criador. E não se iluda com falsas promessas de salvadores da pátria. Quanto mais a Bíblia diz que nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar. A única solução para mim e para você é voltar para Deus. É deixar que Ele haja em mim e pedir para que esse amor dele seja derramado sobre mim. E parar de ficar olhando a vida dos outros. A gente lê aqui injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda. A gente já pensa que isso é para a vida dos outros. Porque Deus já nos entregou, né, a nossa perversidade mental. Porque a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra de Deus para os outros. A gente não lê a Bíblia para a gente, né? Os outros são, eu não. E em próprio Romanos diz que eu sou indesculpável, Romanos 2:1, diante de Deus, porque aquilo que eu julgo na vida dos outros, eu estou condenando a mim, porque aquilo que eu julgo, eu sou capaz de fazer. Eu tenho visto aí grandes discursos de pessoas dizendo que estão decepcionadas com políticos, que não esperavam isso, não esperavam aquilo, né? Mas eu quero saber o seguinte: se eu que julgo aquele que fez, será que eu não faria a mesma coisa do que ele fez se eu não estivesse lá na posição dele, com o poder que ele tinha nas mãos? Portanto, eu sou indesculpável se eu julgo, porque naquilo que eu julgo, a mim mesmo eu me condeno, pois eu pratico as mesmas obras que estou condenando. Este é um princípio a qual já começa a vir um conhecimento de Deus sobre a minha vida. E Deus, Ele é tolerante, Ele é misericordioso, Ele é amoroso comigo, não é porque Ele é bobo, é porque Ele, apesar de tudo, acredita que eu posso chegar ao ponto de me arrepender e voltar à prática, ao desejo de querer o conhecê-lo e o buscá-lo por amor, não por aquilo que ele pode me dar, não pela prosperidade que ele pode trazer para a minha empresa. Eu busco a Deus. Deus, Ele quer me abençoar em todos os lugares que eu estiver andando. Eu não preciso ficar
fazendo acepção de pessoas. Aí eu tenho que andar com pessoas boas para mim ser próspero. Não posso andar com as pessoas ruins para mim não queimar meu filme. Jesus nos ensinou que ele não fazia diferença de nenhuma às pessoas. Ele não preocupava com o conceito de ninguém, com definição de ninguém. Ele estava e pronto. Ao ponto dele ser considerado pelos religiosos um beberrão. Porque ele bebia com aquelas pessoas. Jesus era gente e se relacionava com aquelas pessoas. Alguns teólogos dizem que Jesus não bebia vinho, bebia suco de uva. Tantas coisas que a gente começa a inventar, tantas coisas que a gente quer manipular as pessoas. Diziam que Jesus expulsava demônio em nome de Beelzebu, ou seja, demônio expulsando demônio. Jesus disse: acaso casa dividida subsistirá? Queridos, é importante e é fundamental nós entendermos que precisamos conhecer a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade significa a Bíblia de Deus, Jesus Cristo, que é a verdade. Ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne. E nós temos que entender a Bíblia a partir de Jesus, e não Jesus a partir da Bíblia, porque começa a gerar esse tipo de confusão, de partidarismo. A gente quer trazer essas coisas que Deus reprova, e ele fala: olha, vocês estão entregues às suas mentes reprováveis, porque eu abomino. A palavra de Deus diz que aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. E nós não entendemos isso. Estamos buscando. E mais. E ainda apoiamos aqueles que praticam tais obras. Vocês não estão olhando para mim, não sou santo. E essa palavra serve para mim. Eu sou santificado em Cristo Jesus. Eu sou justificado por Cristo Jesus. Pelos olhos da fé, se você olhar para mim, você vê eu banhado por uma graça e por um sangue que me purifica. Eu estou aqui pela graça de Deus. Mas, às vezes, estamos entregues a essa mente cauterizada, que ainda apoiamos as outras pessoas a fazerem as mesmas obras ruins que fazemos, porque já estamos cauterizados e entregues. E pelo amor de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos voltar ao conhecimento de Deus. Pedro, certa vez, Jesus fazendo um discurso muito duro, e as pessoas começaram a sair de lá, saírem de perto de Jesus. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala: vocês também não querem ir embora? Vão embora, pode ir. Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Eclesiastes chega a dizer que a alegria que eu posso ter, comer e beber, sem a presença de Deus na minha vida. Que nessa tarde você possa refletir sobre isso que eu te disse. O Senhor é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, porque Ele ainda acredita que no meu arrependimento e no seu arrependimento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55:6, e invocai enquanto está perto. O Senhor nos chama não para sermos pessoas alienadas. A gente pensa que ser crente tem aquele estereótipo, né? Nós temos que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro. Jesus disse: olha, venha como estás. E a partir do momento que Deus trabalha em nossa vida, nós reagimos a Ele por amor. O Senhor quer atuar e agir na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E nós somos os teus filhos. Eu queria que você entendesse e que nós pudéssemos orar nessa tarde para que você
Desperte para buscar esse conhecimento de Deus. Buscar esse Deus. Existe um ser superior. Existe uma força maior que vai além do cosmos, universo. Existem coisas que eu não posso explicar. Onde a teologia, onde os estudos da teologia, ou seja, o estudo de Deus não explica. A gente estuda a teologia para que a gente possa aprender a palavra de Deus. Mas o que digo hoje para os irmãos, um dia ainda será revelado por completo a todos nós. Mas o Senhor Jesus nos chamou para crer. Bem-aventurados que não viram, mas creem. Eu estou aqui porque eu creio. Eu quero que você entenda que não existe Salvador da pátria. O único Salvador que podemos ter é Jesus Cristo, mas a partir do momento em que eu opto a voltar à minha vontade, a querer conhecê-lo. Porque Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor só entra na minha vida e na sua vida se eu permitir. E ele não invade. Eu queria deixar essa palavra para você nessa noite. Não despreze o conhecimento de Deus, porque Deus sem mim continua sendo Deus, mas e eu sem Deus na minha vida? Às vezes, Deus nos entrega a isso, a esse pensamento, e para nós não tem diferença nenhuma, mas que caia sobre nós esse Espírito Santo, que nos traga o arrependimento e a consciência do significado de Deus para nós e de nós para Deus. Eu queria orar por você. Aqui não estou com o intuito de acusar ninguém, não estou aqui trazendo nada além do que o próprio Evangelho diz, que por causa de nós rejeitarmos a Deus, Deus nos entrega a todo tipo de mal, físico, mental e espiritual, sentimental. E o que mais nós percebemos nas redes sociais são que sempre nos decepcionamos com alguém que a gente mais ama. E sempre será isso. Porque às vezes a pessoa que nós mais amamos, Deus aí entregou ao seu próprio conhecimento, sua própria mente reprovável. Então confia no Senhor e faz o bem. Não se estribes, não se prive de fazer o bem. Confia no Senhor e caminhe fazendo o bem sempre. Sempre, sempre, sempre. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra, porque o teu Espírito Santo é que revela o sentido, a vida, é que move nesta hora, nesses corações. Deus querido, reverta esse quadro crítico, tire essa falta de fé, essa falta de esperança, arranca do coração o velho fermento, ó Deus querido, traga, ó Deus, o vinho novo, o bom vinho, e restaura nesta hora. Deus querido, que possamos caminhar, ó Deus, em mansidão, em obediência ao Senhor, em bondade, em longanimidade, sabendo que só Tu és Deus, e não há para onde nós corrermos, ó Pai. Não leve em conta a nossa ignorância, ó Deus querido, que às vezes nos fazem duvidar, ó Pai querido, dessas coisas, mas tenha misericórdia de nós. A Tua palavra diz, ó Deus, que até mesmo o desejo de buscar a Tua presença vem de Ti. Eu peço que esse desejo de buscar a Tua presença seja ministrada nesses corações que estão me assistindo agora, porque o Senhor não está preso em tempo e em espaço. O Senhor não está cronometrado a nada e nem encaixado, nem dentro de nada. O Senhor é Deus, o Senhor transcende, o Senhor é tudo, ó Pai. E aqueles que observarem essa mensagem, receberem essa oração, possam ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, chegamos mais um final de um programa Um Instante com Deus. Eu vou embora, mas amanhã estarei às 16 horas aqui ao vivo. Daqui a pouco, em nossa igreja aqui de Cristo do Jardim Planalto, nós teremos um culto aqui, Jornada da Vitória. E
você que está me assistindo, quiser vir fazer a jornada conosco, começa às 20 horas, tá bom? E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos, fica com Deus, ótimo final de tarde, ótima noite e até amanhã, se o nosso Deus, esse que é dono de todo conhecimento, assim permitir. Tchau, tchau.